Fala pessoal, Mário por aqui. Vamos então para a terceira parte do texto The Endless Tale. Vamos aumentar aqui a letra, como sempre. Pam, 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 pam. E vamos linha a linha, tá? O texto vai começar com a seguinte frase: The king's daughter was very beautiful, tá? Essa frase não tem muito mistério, a gente já aprendeu aqui, inclusive a palavrinha daughter, acho que foi na aula passada que eu ensinei, né? Que ela escreve de uma maneira complicada, mas ela é bem fácil de pronunciar. Você fala daughter, com rareriroru, né? Daughter. Então, the king's daughter was very beautiful. A filha do rei era muito bonita. And many young men in the kingdom. Então, muitos jovens rapazes. Aqui a gente tem the kingdom, que é o reino, tá? Kingdom. Você praticamente não pronuncia esse G, então é kingdom. Kingdom, tá? É o reinado, o reino, né? Lá o local, né? O reino. E aí fala que many young men, tá? Man, aqui tem um detalhe, tá? O seguinte. A palavra homem em inglês é man, ok? Man. Quando você fala assim, que abrir a boca, assim, ó. Man, tá? Agora, o plural, homens, né? Homens não é mans, tá? Não é. O plural de man é men. As palavras são muito parecidas, tá? A diferença é que essa aqui, você abre bastante a boca. O somzinho é mais um é, então mais um man. Você abre bastante a boca. No man é mais um e. Então você não abre a boca. Então é man. Esse aqui, tá? O segundo. Man. E esse aqui é mais man. Então é uma diferença muito sutil. E assim, na fala... então se eu errar a diferença, eles não vão entender? Não. Eles vão entender. Eu só tô te mostrando aqui pra você entender que o man com A é homem. E o man, que você abre menos a boca, man com E é homens. É o plural. E aqui ele fala... Many, muitos, né? Young men, né? Young quer dizer jovem. Então seriam muitos jovens homens. Então homens jovens, né? Jovens. Daria para traduzir young men simplesmente como jovens. Aqui a gente traduziu como jovens rapazes, né? Só para usar duas palavras. Young men, jovens homens, jovens rapazes ou só jovens. A gente optou por jovens rapazes na tradução. Então, many young men in the kingdom, muitos jovens rapazes ou jovens homens no reino, were willing to do anything to win her. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Willing aqui é disposto a. Se você está willing, tá? A gente aprendeu will já, né? Will. A gente aprendeu a palavra will para indicar o futuro. Por exemplo, I will do anything. Do é fazer, tá? Neste caso. Não é aquele do de fazer pergunta, o verbo auxiliar. Não. Do verbo fazer. I will do é eu vou fazer qualquer coisa. Ou eu farei qualquer coisa. Tem o will do futuro. I will do anything. Eu vou fazer ou farei qualquer coisa. Porém, will, tá? Isso aqui a gente não falou ainda. Will, individualmente, também pode ser vontade, né? Se você falar assim, my will, aí isso aqui não é um verbo auxiliar, um verbo que modifica outro verbo. Aqui will, ele é um verbo auxiliar, ou um verbo modal. Eu nem sei a terminologia gramatical exata, mas ele modifica o do. Então, I do, eu faço. I will do, eu farei. Agora, my will, daí não é esse will aqui. Esse my will, você está falando a minha vontade, né? My will é, por exemplo, my will, minha vontade. Willpower, força de vontade, poder, é força de vontade. A gente não fala poder de vontade em português, em inglês eles falam willpower, força de vontade. My will, minha vontade. Agora, I will do, eu farei. E aí, pegando a linha aí da vontade, do futuro, a gente tem willing to, né? Willing to quer dizer disposto a, tá? É uma variação, né? Você vai fazer aquilo lá, você tá com vontade de fazer aquilo lá, você tá willing to, é disposto a. Então, aqui fala, ó, os many young men, os jovens rapazes, né? Os muitos jovens rapazes, eles estavam willing to, dispostos a do, fazer anything. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa, anything, to win her. Para win quer dizer ganhar. Her é ela, ganhar ela. Lembra que você não pode falar quando o ela ou ele não é o pronome, é o objeto, está sofrendo a ação. Aí a gente não fala win she, win he. A gente usa win him ou win her. Então,
Ganhar ela. Ganhar ela aqui no sentido de, a gente traduziu como ganhá-la, né? Mas no sentido de conquistar ela, né? De ter direito a casar com ela, que era o que o rei tinha prometido. Então, ó, many young men in the kingdom were willing to do anything to win her. Muitos jovens rapazes no reinado estavam dispostos a fazer qualquer coisa para conquistar ela, ou para ganhar ela, para ganhá-la. Porém, none of them, nenhum deles, none of them. A gente aprendeu which of them, qual deles, a gente aprendeu some of them, alguns deles, e agora none. Isso aqui você fala, não é none, é none. None of them, nenhum deles, wanted to lose his head. Nenhum deles queria perder a sua cabeça. Literalmente, queria, wanted, o verbo want é querer, wanted, com D no final, wanted é queria, to lose quer dizer perder, his head, a cabeça dele, ou seja, a sua cabeça. O verbo perder ali, inclusive, tá? Lose, você pronuncia com som de Z, então ele é lose, não é luz, tá? Inclusive que a gente escreve luz em português, né? A gente fala com som de S no final. Ninguém fala luz, né? A gente fala luz. Mas então aqui não é luz, tá? Aqui é lose. Fala o som de Z no final, tá? Lose his head, ok? Então nenhum deles queria perder a cabeça. And so, e então, ou e assim, and so, only a few, somente alguns, né? A few é alguns poucos, ou poucos. Only a few, alguns poucos, ou somente alguns poucos, ou somente alguns, ou apenas alguns. Only a few, né? Alguns homens, tried for the prize, se arriscaram pelo prêmio. Aqui a gente tem tried. Essa palavra tried, aqui que está no passado, é o passado de try. Deixa eu subir aqui, tá? Try quer dizer tentar, tá? Tentar alguma coisa. Acho que a gente até viu try no aula passada, não viu? Enfim, né? I'm trying, eu estou tentando. Só que aqui não tá usando só o try, tá usando try, primeiro que tá no passado ali, né? Então tá tried. O passado de try é tried, som de D, tried. E ali é try for. Try for alguma coisa é você não é tentar, tipo assim, tô tentando fazer isso, é você tentar obter algo que você quer muito, né? Então, quando você, por exemplo, se você try for the prize é o prêmio. Se você try for the prize, você está tentando ganhar o prêmio, né? Por isso que a gente traduziu aqui como se arriscar pelo prêmio, porque lá você tinha que ir lá contar a história pro rei, se você não conseguisse, iam cut off a sua cabeça. Então, only a few, somente alguns, né, alguns poucos, tried for the prize, né? Somente alguns ali tentaram obter o prêmio, tentaram ganhar o prêmio. A gente fez uma tradução mais legalzinha, se arriscaram pelo prêmio, ok? Tried for. One young man, um jovem homem, ou um jovem rapaz. E olha a diferença aqui, ó. Young man, man, que abre a boca, ó, man com A, aí é um, né? One young man, não é young man, que você não abre muito a boca, que é rapazes, homens, né? Então, one young man invented a story. Um jovem rapaz, ou um jovem homem, invented, com D no final, a story that lasted 3 months, que durou 3 meses. A gente aprendeu aqui o verbo last, que é durar. Acho que a frase que a gente aprendeu era a story which lasts forever. Uma história que dura para sempre. Aqui a gente está com o verbo last no passado. That lasted. Lasted, esse passado aqui também é com D. Lasted 3 months. 3 meses. Essa palavrinha aqui, months, meses. Month é mês, tá? Tem esse som de TH no final que você tem que botar a língua no meio do dente, assim, ó. E assoprar. E aí você faz month. Tá? Agora, o plural, é difícil você fazer essa construção no inglês, o TH e depois o S, assim, ó, months, tá? Months. É difícil fazer o TH e depois o S. E é tão difícil que nem os nativos fazem. Então, essa palavra, eles pronunciam o TH no final. Month, que é mês, tipo de um mês, né? Tipo, um mês. One month, ok? Month. Agora, se eles forem falar assim, muitos meses, many months, eles literalmente não pronunciam o TH aqui. Eles pronunciam assim, ó, com T. Months, como se fosse assim, ó. Months. Se for um mês só, daí você tem que fazer o TH, tá? Então, um mês só, você vai pronunciar
month, month. E bota a língua no meio do dente. Month, ok? Agora, vários meses, você pode fazer o TH se você quiser. Months. Mas é difícil, nem os americanos fazem, entendeu? Em geral, eles falam months, months, assim como eu escrevi. Months, sem o TH. Faz um TS mesmo. Então, aqui, 3, e o 3 tem TH no começo, 3 months, tá? That lasted 3 months. Então, o cara contou a história que durou 3 meses. E assim, ó, gente, eu tô falando essas coisas, mas eu não tô conseguindo fazer o TH. Não tem problema, isso aí é só curiosidade. Agora é pra você ficar aware, sua mente começar, não, eu sei que tem aquilo lá, eu sei que tem aquilo lá. Mas o meu foco é só entender o texto. Seu foco agora é só acumular, é só se familiarizar com a língua, ouvir muitos textos e acumular vocabulário, tá? Ouvir muitos textos, treinar os textos e acumular vocabulário, que você vai fazer através dos textos e através do Anki, ok? Vamos lá. E desenvolver seu entendimento, né? But after that... Mas depois disso, he could think of nothing more. Ele não conseguiu pensar em mais nada. Esta frase aqui, he could think of nothing more, traduzindo ela ao pé da letra, né? Ela é uma construção assim do inglês. Ao pé da letra, seria esse could aqui é o passado de, neste caso, é o passado de can. Can é conseguir, ou conseguir fazer alguma coisa, poder fazer alguma coisa. Então, o could aqui é o passado do can. Então era tipo assim, conseguia, né? Think é pensar, então ele conseguia pensar of de nada mais. Seria simplesmente, ao pé da letra seria isso. Ele conseguia pensar de nada mais, tá? O que isso quer dizer? He could think of nothing more. Significa, ele não conseguia pensar em mais nada. Na realidade, aqui a gente pode até fazer assim, ó. Think of é pensar em. Porque think of é realmente pensar em. Então, vamos fazer assim, ó. He could. Ele conseguia. Think of, pensar em. Tá? Pensar em pode ser think about, que é pensar sobre, pensar em alguma coisa, ou think of, tá? Tanto think about como think of querem dizer pensar em ou pensar sobre. Nothing more, nada mais. Então essa frase ao pé da letra significa ele conseguia pensar em nada mais. Ou seja, não conseguia pensar em mais nada. Você vê que a frase, ela não está no negativo. Não é he couldn't ou he could not think. Não, é he could think. Ele conseguia pensar em nada mais. Então a frase está no afirmativo, mas ela tem o sentido de negativo, de não conseguia, tá? É bem comum essa estrutura desse jeito aqui no inglês. He could think of nothing more, tá? Então assim, ele contou a história 3 meses e não conseguia pensar em mais nada. His fate was a warning to others. O destino dele foi... Fate é destino, então o destino dele foi... His fate, destino dele, foi a warning to others. Foi um alerta, tá? Warning é um alerta ou um aviso to others. Others é outros, tá? Lembra de pronunciar, não muito... A maioria das pessoas falam others. Others. Tenta falar tipo assim. Others. E é o somzinho de TH ali. Others. E não, todo mundo fala O, né? Others no Brasil. Só que a pronúncia correta é others, tá? Então lembra disso aí. Em vez de falar others, fala others. His fate was a warning to others. O destino dele foi um alerta para os outros. Ou seja, cortaram a cabeça dele, né? Porque ele só contou a história durante 3 meses. Tinha que ser uma história que durava para sempre. And it was a long time. E aqui, ó, and it was a long time. E levou muito tempo. Aqui a gente tem it was, né? Literalmente seria e and it. Isso was. It was é tipo foi. Ao pé da letra, se você falar assim, it was, você tá falando que algo foi, né? Porque it is, algo é, né? Tipo, é aquele it. Não é ele, não é ela, é it. É algo. Algo é. It was, algo foi. Se tu falar assim, it was nice, você tá falando, foi legal, foi nice. It was nice, né? It was cool, foi legal, divertido. It was funny, foi divertido. E assim por diante. Então, it was é tipo, foi. Só que aqui, ó, se você traduzir o pé da letra, it was a long time. A long time, um tempo longo. Então, foi um tempo longo, literalmente. It was a long time. Ou seja, levou muito tempo before, antes,
another, outro storyteller. Então, literalmente, e foi um longo tempo antes outro contador de histórias. E levou muito tempo antes que outro contador de histórias. Was daring enough, né? Fosse ousado o suficiente. Daring é ousado, uma pessoa corajosa que tem a moral de fazer alguma coisa. É ousado. Procurei até várias traduções para ver qual que era a melhor tradução de daring, mas é exatamente isso. Daring, pessoa, pode ser brave também, que é tipo valente, né? Mas é valente no sentido de, pô, ele é ousado, ele vai lá e faz um negócio que ninguém faz, né? Ele daring, então ele was daring enough. Enough é o suficiente ou o bastante. Então, ó, it was a long time, né? Foi muito tempo, levou muito tempo before another storyteller, antes que outro contador de histórias was daring enough, fosse ou corajoso, ou valente, ou ousado o suficiente. Aqui você fala enough, to take the king's challenge, para aceitar o desafio do rei. Aqui a gente tem uma expressão que é take a challenge, aceitar um desafio. Take a challenge, tá? A challenge é um desafio. Take a challenge é aceitar um desafio. Ah, Mário, eu posso falar accept a challenge? Porque accept é aceitar. Pode falar assim? Accept a challenge? Pode, né? Ambos estão corretos, tá? Accept a challenge, aceitar um desafio. Take a challenge também é aceitar um desafio. Então aqui, ó, to take the king's challenge, aceitar o desafio do rei. It was a long time before another storyteller was daring enough to take the king's challenge, tá? E com isso, terminamos mais uma parte do texto, essa é a terceira parte, tá? Vou dar uma lida rapidinho. Inclusive, eu acho que eu não li as partes anteriores no final, mas não tem problema, né? Vamos lá, lida rapidinho aqui, ó. And the king's daughter was very beautiful. E a filha do rei era muito bonita. And many young men in the kingdom, e muitos jovens rapazes ou jovens homens no reino, tá? Were willing to do anything to win her. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para ganhá-la, para conquistá-la. But none of them, mas nenhum deles, wanted to lose his head. Nenhum deles queria perder a sua cabeça. And so, então, only a few tried for the prize. Somente alguns se arriscaram, né? Tentaram obter o prêmio. One young man invented a story. Um jovem rapaz, um jovem homem, inventou uma história that lasted 3 months, que durou 3 meses. But after that, he could think of nothing more. Mas depois disso, ele conseguiu pensar em nada mais. Ou seja, ele não conseguiu pensar em nada mais. His fate was a warning to others. O destino dele foi um alerta para os outros. And it was a long time. E levou muito tempo. It was, né? Foi muito tempo before another storyteller, antes que outro contador de histórias, was daring enough, fosse ousado o suficiente to take the king's challenge, para aceitar o desafio do rei. Voltou. A furadeira sempre chega no final da aula. Não sei se vocês estão ouvindo a furadeira aqui em cima. Mas tudo bem. Ainda bem que chegou no final da aula. Esta foi a nossa terceira aula aqui, pessoal. Agora é com você. Manda ver no estudo do texto, bota tudo no Anki. E aí depois que você acabar, né, tiver com os estudos em dias, você vai para a quarta aula, próxima aula. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas.